Minha irmã me quer longe de seu casamento por culpa de nossos pais, apesar de ter sido eu quem a criou, mas agora seu noivo descobriu e a deixou histérica porque cancelou o casamento. Eu, com 32 anos, não fui convidada para o casamento da minha irmã que aconteceu há 3 dias, e foi realmente desanimador porque acho que fui eu quem praticamente criou minha irmã desde que éramos muito jovens. Ela é uns 8 anos mais nova que eu e basicamente crescemos sem nossos pais. Quando eu tinha 10 anos, meus pais simplesmente acordaram um dia e decidiram que estavam cansados de ser nossos pais. Não foi muito surpreendente, já que mesmo quando eu era muito jovem me parecia muito evidente que eles nos tratavam de maneira diferente de como outros pais tratavam seus filhos. Eles sempre mantiveram uma distância de mim e da minha irmã, já que não estavam realmente interessados em construir uma relação conosco. Tentei com muitas ganas durante muito tempo me aproximar deles, mas nunca funcionou realmente e eles sempre estavam demasiado ocupados para nós. Tínhamos babás que nos cuidavam e em outras ocasiões nossos avós. Minha irmã tinha apenas 2 anos quando nossos pais decidiram que estaríamos melhor vivendo com nossos avós, os pais do meu pai, de maneira mais permanente. Essa decisão foi influenciada pelo início de um negócio conjunto, mas para isso teriam que se mudar. Nossos pais estavam trabalhando naquele momento, mas suponho que a ideia de serem sócios em um negócio realmente os atraiu. Assim decidiram aceitar a oferta de um colega de trabalho do meu pai. As coisas foram bem para eles, já que estão bastante bem agora e têm estado durante muitos anos, mas embora tudo tenha sido ótimo para eles no lado financeiro e profissional, eles abandonaram sua família por isso. Meu pai poderia ter decidido levar suas filhas com ele, mas decidiu nos deixar para trás com nossos avós, e apenas ele e minha mãe se mudaram para ajudar a estabelecer o negócio. Eu estava acostumada a ser ignorada por meus pais, mas ser completamente abandonada, junto com minha irmã, e deixada com nossos avós idosos foi algo que ninguém havia previsto, nem mesmo meus avós. Eles não estavam contentes com esse arranjo e tentaram muito brigar com meu pai e fazê-lo nos levar com ele, mas ele insistiu que não poderia arranjar tempo para nós e que só seríamos um fardo a mais para ele, que ele não podia se permitir porque ele e minha mãe precisavam canalizar toda a sua energia no novo negócio e não tinham tempo para criar filhos. Meus avós nunca me contaram nada disso e tentaram manter uma atitude alegre, mas esqueceram que eu tinha ouvidos e quando estavam discutindo nunca se preocupavam em manter as coisas em segredo. Então desde muito jovem soube quais eram suas prioridades e aos 10 anos decidi que nunca iria contar com eles para nada em toda a minha vida. Depois que eles foram embora, não é que estivessem fora da minha vida para sempre, mas ainda voltavam durante as férias. A única diferença era que depois que me deixaram com meus avós decidi não ter expectativas deles e sempre que nos visitavam também mantinha minha distância. Então acho que é muito óbvio que eu tinha uma relação muito tensa com meus pais. Minha irmã era muito jovem na época, então tentei estar lá para ela o melhor que pude. Foi difícil para ela entender porque nossos pais nem sempre estavam lá para ela como outros pais era difícil. Então eu sempre evitava essas perguntas. Mas à medida que ela crescia tornou-se cada vez mais difícil para mim evitar essas perguntas e até mesmo meus avós começaram a achar difícil não responder. Eventualmente, quando ela tinha cerca de 14 anos, contamos a verdade, e depois disso ela começou a se comportar de maneira muito confusa com nossos pais cada vez que eles os visitavam. Para então, o negócio de nossos pais havia começado a prosperar e eles poderiam ter voltado facilmente, mas escolheram ficar longe porque já haviam construído uma vida para eles lá e nós já éramos bastante grandes. Então eles não viam sentido em voltar e acreditavam que poderíamos cuidar de nossas vidas por conta própria agora. Depois que minha irmã descobriu tudo, ela tentava agir indiferente quando nossos pais os visitavam, mas ocasionalmente voltava ao seu antigo comportamento com eles. Eu nem a culpava, deve ter sido confuso para ela como criança. De qualquer forma, assim como meus pais também construí uma vida longe deles e gradualmente fiz as pazes com sua ausência. Me formei no ensino médio, me formei na universidade e consegui meu primeiro emprego, tudo sem eles. Infelizmente perdi meu avô quando tinha 22 anos e minha avó quando tinha 26. A única coisa pela qual sou grata é que pelo menos eles estiveram aqui para testemunhar minha formatura do ensino médio e meu primeiro emprego. Quando os perdi eu já estava razoavelmente bem na vida, até mesmo minha irmã tinha 18 anos e era adulta quando nossa avó faleceu, e nossos avós maternos haviam falecido muito antes quando eu era adolescente, então estávamos completamente sozinhas depois disso. Mas honestamente, eu diria que estava criando minha irmã muito antes de nossos avós falecerem, e embora fossem meus pais que sempre enviavam dinheiro para casa para nós, eu era quem realmente a estava criando. Porque sejamos realistas, nossos avós eram bastante idosos e na metade do tempo nem sequer sabiam o que estava acontecendo em nossas vidas. Eles faziam o melhor que podiam, mas eu era quem estava realmente lá para minha irmã. Então o fato de que eventualmente ela tenha escolhido nossos pais em vez de mim foi ainda mais embaraçoso e doloroso para mim. Minha irmã tem 24 anos agora e ficou noiva há alguns meses depois de ter namorado seu noivo durante os últimos 3 anos. Sempre apoiei esse relacionamento desde o início. Na verdade, acho que fui eu quem realmente a encorajou a continuar com ele depois de seu último término. Seu ex a deixou de coração partido e ela tinha medo de aceitar a proposta do seu atual noivo, mas eu a incentivei a aceitar e aqui é onde eles terminaram. Mas acho que isso não foi suficiente para justificar um convite para o casamento dela. Na verdade, ela até me disse há algumas semanas que eu não deveria esperar um convite já que ela realmente não queria que eu estivesse em seu casamento. A razão
razão que ela me deu para não me querer em seu casamento foi algo que eu não poderia ter imaginado nem em meus sonhos mais loucos. Ela estava basicamente escolhendo nossos pais em vez de mim. Para dar contexto, nossos pais voltaram para cá há apenas 6 meses. Eles acreditam que o negócio pode funcionar por si só agora e que sua supervisão constante não é mais necessária, então voltaram. Mas eu realmente acho que voltaram porque estavam entediados com suas vidas lá. A primeira coisa que fizeram foi tentar reconstruir uma conexão conosco. Obviamente não incentivei isso em absoluto e tentei passar o menor tempo possível com eles. Os tratei da mesma maneira que eles me trataram durante as últimas 3 décadas. Agia distante e sempre dizia que estava ocupada sempre que tentavam fazer planos comigo. Eventualmente eles captaram a indireta e pararam de tentar me incomodar, mas isso não foi o que aconteceu com minha irmã. Como ela e eu moramos separadas desde que ela se formou na universidade, ela tinha uma atitude muito diferente em relação aos nossos pais e decidiu aceitá-los em sua vida. Tanto seu noivo quanto eu tínhamos certas dúvidas sobre essa ideia porque nossos pais não são bons em ser pais. Não esqueçamos que eles estiveram ausentes de nossas vidas por muito tempo. Agora parecia um pouco estranho que ela os estivesse deixando entrar de novo como se nada tivesse acontecido. Mas ela acreditava que todos merecem uma segunda chance e como estava prestes a se casar não queria agir de maneira vingativa e deixar passar essa oportunidade. Eu achei um pouco estranho, mas era sua decisão, então não questionei muito. Devo admitir que me senti um pouco traída pelo fato de que ela estava recebendo nossos pais de volta em sua vida tão abertamente, mas tentei não deixar que isso me incomodasse demais porque realmente não achava que isso diminuísse a importância do meu papel em sua vida. No entanto, foi exatamente isso que aconteceu. Ela começou a passar muito tempo com nossos pais e ultimamente parecia que havia começado a me evitar de propósito. Ela começou a agir como se estivesse ocupada demais e cada vez que eu pedia para nos vermos ela dizia que estava ocupada demais preparando o casamento. Ainda assim tentei não duvidar demais porque para mim a ideia de escolher nossos pais em vez de mim era simplesmente absurda. Mas não pude mais continuar em negação quando há algumas semanas ela veio à minha casa e depois de uma conversa casual me disse que os convites seriam enviados em alguns dias. Ela me disse que não esperasse um convite. Obviamente fiquei surpresa e pensei que era uma brincadeira, até que ela me disse que falava sério e que a razão pela qual não queria que eu estivesse no casamento era porque com nossos pais e tudo, simplesmente seria muito desconfortável já que eu não estava em bons termos com eles. Aparentemente ela se envergonhava do fato de que eu era quem basicamente a havia criado. Embora nossa família soubesse sobre isso, a família do seu noivo não conhecia toda a situação com nós e nossos pais e ela queria manter isso em privado, mas ela acreditava que não seria possível com a minha presença no casamento. Então me disse que definitivamente teria outra cerimônia só com nossa família e amigos próximos, mas que nesta ela queria que eu ficasse de fora. Honestamente, não entendi a lógica por trás de tudo isso e lhe disse que se ela tivesse algum problema em falar sobre sua vida com a família do seu noivo eu me manteria em silêncio a respeito. Para ser honesta, não era como se a família dele não fosse descobrir eventualmente já que eles estavam namorando há bastante tempo e seus pais e familiares próximos já sabiam. Mas ela começou a ficar agitada quando comecei a propor soluções e me disse que simplesmente não queria que eu estivesse no casamento porque estava envergonhada de que, mais do que sua própria mãe, eu tinha sido como sua mãe. Ela disse que não podia ter duas mães no casamento porque isso geraria muitas perguntas. Ainda assim, tive muita dificuldade em encontrar sentido no que ela dizia e mesmo agora não entendo completamente o que ela tentava dizer. Mas basicamente ela estava dizendo que preferia ter nossos pais presentes no casamento para evitar complicações emocionais ou de outro tipo. Ela acreditava que minha presença no casamento causaria muita vergonha e drama para ela já que nossos pais também estariam lá e ela não achava que poderíamos passar o evento juntas, mas em vez de não convidar nossos pais ela decidiu me desconvidar. Sei que provavelmente deveria ter ficado com raiva dela, gritado com ela e simplesmente expulsá-la da minha casa, mas eu estava tão arrasada que a única coisa que pude fazer foi dizer a ela que estava tudo bem e sorrir através das minhas lágrimas. Ela pareceu feliz por eu estar sendo compreensiva, me disse que definitivamente teria uma cerimônia privada mais tarde e depois foi embora. Foi bastante insensível da parte dela não entender que eu estava realmente chateada, então decidi não falar com ela depois disso. Foi difícil tomar essa decisão, mas não me restava outra opção. A silenciei em todos os lugares para não ter que falar com ela. Também silenciei seu noivo porque presumi que ele também estava ciente e havia concordado com isso. Então durante as últimas semanas não tive contato com ela nem com seu noivo. Fiquei muito surpresa ao receber uma ligação dela no dia do seu casamento. Ela estava chorando do outro lado da linha me pedindo que fosse salvá-la. Apesar de não ter contato com ela durante as últimas semanas, eu estava realmente preocupada. Então liguei imediatamente para seu noivo, mas ele não atendeu. Queria ir ajudá-la, mas antes de fazer isso queria ter certeza de que ela realmente precisava de mim, porque embora ainda estivesse preocupada as coisas entre nós haviam mudado. Então decidi ligar para suas damas de honra e felizmente sua dama de honra atendeu a ligação e me explicou tudo. Aparentemente seu noivo não tinha ideia de que ela havia me dito para não ir ao casamento e só descobriu no dia anterior ao casamento. Na verdade, ninguém mais sabia que eu não estava convidada e todos estavam perguntando pela minha ausência nos eventos pré-casamento, mas ela apenas disse que eu não me sentia bem o suficiente para comparecer e que estaria lá no dia do casamento. Mas quando seu noivo descobriu a verdade ficou muito bravo com ela. Ela lhe disse que a razão pela qual havia decidido não me convidar era porque nossos pais não ficariam bem com isso, e como eles haviam decidido financiar o casamento, ela não podia se dar ao luxo de ir contra eles. Ela disse que isso também partiu seu coração, mas que ela tinha que convidá-los em vez de mim. Eles não estavam apenas financiando o casamento, mas também a lua de mel e estavam dispostos a dar-lhe dinheiro para cobrir todos os gastos que ela quisesse que cobrissem pelo resto de sua vida já que ela havia decidido dar-lhe
eles uma oportunidade de se envolverem em sua vida e eu não. Essencialmente ela havia sido comprada por nossos pais e pensava que era uma explicação razoável para seu comportamento, mas acho que seu noivo não gostou disso. A forma como sua dama de honra e literalmente todos os outros convidados no casamento descobriram o que estava acontecendo foi porque seu noivo decidiu fazer um discurso e expor o que ela havia feito antes de cancelar o casamento e sair. Ele contou a todos como ela havia se tornado uma traidora porque nossos pais haviam aparecido repentinamente depois de não terem se importado com ela durante toda a sua vida. E agora haviam agitado um monte de dinheiro na frente de seu rosto e ela havia esquecido tudo que eu havia feito por ela. Dado que tinha sido tão fácil para ela fazer isso com sua própria irmã, ele não achava que seria difícil para ela fazer o mesmo com ele em algum momento e por isso ele não achava mais que fosse uma boa ideia que se casassem. Dito isso, ele cancelou o casamento e minha irmã não pôde fazer nada. Depois que ele foi embora, ela praticamente teve um colapso mental e começou a chorar como uma louca. Foi ainda mais humilhante porque antes disso ela havia estado se gabando de nossos pais o tempo todo em cada evento pré-casamento. Ela os estava elogiando e apresentando como os melhores pais do mundo que sempre estiveram lá para ela. As pessoas que a conheciam desde sempre, seus amigos e familiares, estavam obviamente muito surpresos, mas não disseram nada. Eventualmente a verdade veio à tona e agora todos sabem de tudo. Aproximadamente meia hora depois que ele havia ido embora e se recusado a voltar, mesmo depois que seus pais pediram, minha irmã decidiu me ligar porque nossos pais não podiam suportar estar em uma posição desconfortável e também haviam ido embora. Ela me pediu que fosse salvá-la porque continuava dizendo que eu era a única que podia consertar isso e acreditava que havia aprendido a lição, mas agora só queria que eu voltasse assim como seu noivo. Depois que sua dama de honra me contou tudo, disse que também não se sentia confortável com a situação. Ela realmente queria estar lá para sua melhor amiga. Mas depois de saber o que havia acontecido entre nós, pensava que deveria ser completamente minha decisão se eu queria ir ou não, e até me disse que ninguém me julgaria se eu não fosse. Pensei um pouco, mas no final decidi que não iria. Ela me machucou e, embora eu odeie admitir, ela é uma adulta e sabia o que estava fazendo, então era bastante ridículo esperar que eu fosse resgatá-la e resolver tudo por ela. Não posso passar minha vida limpando suas bagunças, especialmente quando ela nem as valoriza. Em relação ao que seu noivo fez, não sou eu quem deve julgar se foi certo ou errado, mas fico feliz que ele tenha tomado uma posição em meu favor e respeitado tudo que fiz por minha irmã, mesmo que ela não veja isso. Eu acho que ela precisava desesperadamente desse alerta. Nossos pais decidiram ir embora em silêncio sem nem tentar consolá-la. Suponho que eles são bons com dinheiro, mas não com relações humanas. Então, se não é algo que eles podem resolver com dinheiro, é melhor ir embora. Isso foi há 3 dias. Depois daquele telefonema, ela não tentou me contatar novamente até esta manhã. Embora eu a tivesse silenciado antes, decidi desativá-lo apenas para minha própria tranquilidade. Então, esta manhã por volta das 6 da manhã, o que é bem cedo, ela me enviou uma mensagem dizendo que estava realmente arrependida por tudo que havia acontecido. Ela sabia que podia se desculpar pelo resto de sua vida e ainda não poderia compensar, mas só queria que eu soubesse que ela realmente lamentava o que havia feito e falava sério. Ela também me disse que estava tentando se comunicar com seu noivo durante os últimos 3 dias, mas ele não falou com ela desde que o casamento foi cancelado. Me senti muito mal por ela e até acabei chorando um pouco porque sabia o quanto ela o amava e o quão sério era aquele relacionamento. Também me senti péssima pelo fato de que provavelmente nunca mais poderíamos voltar a ser como antes, especialmente depois do que acabou de acontecer. De qualquer forma, ela terminou a mensagem dizendo que apesar do que havia acontecido com seu noivo, ela ainda queria consertar as coisas comigo e que só precisava de uma oportunidade. Ela me pediu para encontrá-la em um restaurante perto da minha casa neste fim de semana para que pudéssemos conversar e pelo menos tentar esclarecer as coisas porque ela realmente sentia que nos encontrarmos pessoalmente nos faria muito bem. Ela não queria desistir de nós, mas para ser sincera, não tenho certeza se quero encontrá-la agora, nem sequer tenho certeza se estou pronta para isso ou se quero dar-lhe uma segunda chance agora. Coisas que eu nunca esperei que acontecessem aconteceram e sei que ela está passando por algo, mas eu também sinto que preciso de tempo. Ao mesmo tempo, também sinto que ela já foi punida o suficiente e que precisa de alguém que esteja lá para ela, mas não tenho certeza se essa pessoa deveria ser eu. Estou realmente confusa. Então, estou aqui para pedir conselhos e opiniões. Sou a vilã por não querer ir ao encontro da minha irmã e esclarecer as coisas com ela depois que seu noivo cancelou o casamento por ela não me convidar? Edição. Pessoal, nem sei por que tenho que adicionar uma edição para esclarecer isso, mas o noivo da minha irmã é 6 anos mais novo que eu e eu sempre o considerei mais como um irmão. Sim, somos amigos próximos desde que ele começou a namorar minha irmã, mas isso é algo que inevitavelmente acontece porque nós 3 costumávamos passar muito tempo juntos. Mas isso não significa que ele esteja apaixonado por mim e por isso tomou uma posição a meu favor. Simplesmente significa que ele é uma pessoa decente e sabia que o que minha irmã estava fazendo era bastante horrível, então decidiu tomar uma posição pelo que acreditava ser o certo. Para todos que estão sugerindo que ele poderia ter sentimentos por mim e por isso agiu assim, lamento desapontá-los, mas estão errados. Não estamos vivendo em um romance, felizmente, e no mundo real às vezes as pessoas simplesmente defendem outras porque é a coisa certa a fazer, e não porque tenham sentimentos pela outra pessoa. Desculpem se pareço ofendida, mas é porque realmente estou, já que as implicações são estranhas e ridículas. De qualquer forma, a conclusão é que o noivo da minha irmã e eu sempre tivemos uma relação muito semelhante à de irmãos, e assim deveria ter sido também. Alguns de vocês queriam saber como minha irmã e seu noivo estavam financeiramente e quem deveria financiar o casamento. Tanto minha irmã quanto seu noivo têm empregos em marketing e ganham relativamente bem. Inicialmente eles iriam dividir o custo do casamento 60-40,
ciumenta, já que seu noivo é filho único e seus pais tinham um fundo para seu casamento, enquanto minha irmã só tem a mim e eles queriam facilitar as coisas para nós, o que eu aprecio muito. Mas então meus pais intervieram e escreveram um cheque em nome da minha irmã e ela caiu na armadilha, o que eventualmente arruinou tudo para ela e para nós. De qualquer forma, isso já passou e tudo o que podemos fazer agora é tentar seguir em frente. Atualização. Muito obrigado a todos que comentaram na minha publicação e me deram conselhos, e também um enorme agradecimento a todos que entraram em contato comigo para me dizer que tudo vai ficar bem. Realmente significa muito para mim porque a vida tem sido bastante difícil até agora e às vezes parece um pouco demais, mas sei que sou forte o suficiente para lidar com isso, então obrigada por me permitir desabafar e me lembrar que posso superar isso. De qualquer forma, indo ao ponto desta publicação, decidi falar com minha irmã e tirar o curativo de uma vez por todas. Não foi fácil, mas eu tinha que deixá-la saber que neste momento simplesmente não me sentia com vontade de falar com ela e resolver as coisas. Estávamos falando por telefone, então eu disse a ela que só queria tempo longe dela para organizar minhas coisas porque ela me machucou muito e eu não sabia se estava pronta para vê-la e conversar com ela. Assim que comecei a falar com ela por telefone senti que ia chorar, e do outro lado ela parecia estar da mesma forma. Mas finalmente ela me disse que entendia pelo que eu estava passando e que respeitava meus sentimentos. Ela disse que estaria esperando que eu mudasse de ideia e que mesmo que eu não mudasse ela ainda estaria bem com isso porque sabia que havia cometido um grande erro e que era um grande problema que eu estivesse falando com ela depois do que havia acontecido. Então terminamos nossa ligação nesse tom e agora só vou tentar processar tudo o que aconteceu e lidar com isso, mas eventualmente realmente quero me reconciliar com minha irmã porque no final das contas somos tudo que temos uma para a outra. Sei que as pessoas cometem erros, mas não quero deixá-la ir, sei que isso pode não agradar a muita gente, mas é assim que as coisas são e temos sido família uma para a outra por muito tempo. Acho que posso perdoá-la uma vez, mas isso é algo para eu pensar no futuro, por agora não quero pensar nessas coisas. Atualização 2. Já se passaram alguns meses desde que o casamento da minha irmã foi cancelado e não temos estado exatamente em contato. Ela me mantém atualizada sobre sua vida de vez em quando e eu respondo, mas tento manter as conversas o mais breves e impessoais possível. Outras vezes, se não estou com vontade, simplesmente não respondo. Ela me disse que cortou relações com nossos pais e devolveu o dinheiro que havia pegado deles alguns dias depois que o casamento foi cancelado. Desde então eles tentaram contatá-la várias vezes, mas ela rejeitou todas as tentativas até agora. Nem ela nem eu tínhamos ouvido nada do noivo dela, mas ontem à tarde ela me disse que ele finalmente havia ligado para falar sobre o que havia acontecido no casamento. Aparentemente ele disse que estava muito chateado pelo fato de que seus pais haviam conseguido virar contra mim com a promessa de dinheiro no futuro e isso fez pensar que ela era uma oportunista. Mas ele acreditava que ele também poderia ter lidado com a situação de uma maneira melhor e que humilhá-la na frente de todas aquelas pessoas simplesmente não era necessário. Ele disse a ela que estava realmente bravo com ela e odiava o fato de que ela nem sequer havia considerado importante falar com ele sobre essas coisas antes de tomar uma decisão, o que o fez se sentir sem importância. E claro, ele estava muito chateado com a forma como ela me tratou também, já que ele me respeitava genuinamente. Por todos esses fatores combinados ele simplesmente não conseguiu suportar e acabou fazendo aquele discurso no casamento, arruinando tudo. Depois disso minha irmã se desculpou com ele e reconheceu que ela também tinha seus defeitos, ela não o culpou completamente pelo que havia acontecido. Então eles decidiram se encontrar e obter pelo menos um encerramento. Não soube o que dizer, então simplesmente lhe disse que desejava o melhor quando ela fosse falar com ele. E falo sério, eu realmente desejo o melhor para eles. Eu gostava muito de como eles eram juntos e eles deveriam ter terminado um com o outro, mas as coisas deram errado e isso não me surpreende. Atualização 3. Já se passaram quase 10 meses desde que publiquei aqui pela primeira vez e muitas coisas mudaram desde minha última atualização. Para começar, meus pais não voltaram porque suponho que perceberam que nenhuma de suas filhas precisa deles aqui. Minha irmã começou terapia individual e ela e seu noivo também decidiram se reconciliar. Isso aconteceu há apenas 2 meses. Eles haviam decidido ser amigos, mas rapidamente perceberam que nunca funcionaria porque continuavam loucamente apaixonados um pelo outro independentemente do que havia acontecido no casamento. No entanto, decidiram fazer terapia de casal juntos porque obviamente o que ocorreu no casamento não era algo que eles poderiam simplesmente apagar, eles precisavam conversar sobre isso e superar. Eu realmente espero que funcione para eles porque pelo que vi, eles definitivamente pertencem um ao outro. Quanto a mim e minha irmã, também estamos tentando consertar nosso relacionamento. Finalmente a vi pessoalmente há uma semana. Antes disso só falava com ela por ligações e mensagens de texto, mas ainda não estava pronta para vê-la até a semana passada quando finalmente nos encontramos pessoalmente. Foi como se as comportas tivessem se aberto. Acabamos chorando juntas por uns 15 minutos antes de podermos dizer qualquer coisa. Ela não parava de se desculpar profundamente e eu tive que garantir a ela que apesar do que havia acontecido eu estava disposta a dar-lhe uma chance real de consertar as coisas e que poderíamos superar isso se quiséssemos. Afinal, as famílias já passaram por coisas muito piores e permaneceram unidas, então se ela realmente está arrependida por tudo não vejo razão para não podermos fazer isso funcionar. Tenho certeza de que com o tempo essas feridas também vão curar.
Atualização 4. Tem uma nova atualização e desta vez é bastante positiva. Como mencionei na minha última atualização, minha irmã e eu temos trabalhado para reparar nosso relacionamento. E embora tenha sido um processo lento, as coisas finalmente estão melhorando. A grande notícia é que, para compensar por tudo o que aconteceu, minha irmã decidiu me surpreender com um presente incrível, uma viagem. Ela me deu uma viagem com tudo pago para um destino que eu sempre quis visitar. No começo eu não sabia como me sentir a respeito porque sinceramente não esperava algo assim, mas quando ela me contou vi o quanto significava para ela poder fazer algo especial para mim. Algo que realmente mostrasse o quanto ela lamenta o que aconteceu e o quanto valoriza nossa relação. A viagem está programada para o próximo mês e o melhor é que não vou sozinha. Minha irmã vem comigo. A ideia dela é que passemos um tempo juntas, longe de tudo, e possamos nos reconectar em um ambiente diferente sem as pressões do dia a dia. No início eu estava um pouco indecisa, mas depois de pensar percebi que poderia ser exatamente o que precisamos. Um novo começo em um lugar novo. Estou muito animada com essa viagem. Sinto que é uma oportunidade para fechar esse capítulo complicado de nossas vidas e começar de novo. Além disso, é um lugar que sempre quis visitar, então estou realmente grata por esse gesto. Sei que a viagem não apagará o que aconteceu, mas acredito que é um grande passo para nós duas. Atualização 5. Acabei de voltar da viagem que mencionei na minha última atualização e tenho que dizer que foi muito melhor do que eu esperava. Honestamente, não sabia como as coisas iriam ser, mas posso dizer com certeza que esta viagem foi um ponto de virada no relacionamento com minha irmã. Desde o momento em que chegamos ao destino, minha irmã se assegurou de que tudo fosse perfeito. Como eu havia comentado antes, ela insistiu que esta viagem era sua maneira de me compensar por tudo o que havia acontecido e não estava brincando quando disse que ela convidava. Ela não me deixou pagar absolutamente nada. Cada refeição, cada atividade, cada pequeno detalhe da viagem, ela cuidou de tudo. No começo me senti um pouco desconfortável porque não estou acostumada a ser cuidada assim, mas depois percebi que isso era algo que ela precisava fazer e decidi simplesmente aceitar e aproveitar. A viagem em si foi incrível. Fomos a um lugar que eu sempre quis visitar, e na verdade, superou todas as minhas expectativas. Mas o melhor de tudo foi o tempo que passamos juntas sem distrações, sem estresse, apenas nós duas conversando e rindo como costumávamos fazer antes de tudo se complicar. Houve momentos em que voltamos a tocar em assuntos difíceis, mas eles eram necessários para consertar nossa situação. Me sinto muito bem por esse tempo juntas e pelo esforço que minha irmã fez para me mostrar o quanto ela se importa.